Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo da nossa série sobre projetos aplicados com PIC Mid-Range. Na semana passada começamos a descrever o hardware daquele mini CLP. No vídeo de hoje vamos continuar esse projeto e vamos explicar detalhadamente para você o hardware da interface HM que implementamos com o PIC 16F628A. Lembrando que o PIC 16F628A é o responsável exclusivamente pela interface HM do CLP. Estamos utilizando como processador principal para as entradas digitais e analógicas e as saídas digitais o PIC 16F877A, como mostramos na aula passada. Arquivos para download na descrição, clique em mostrar mais, escolha os seus arquivos ou deixar o hardware em PDF e também este software que fizemos em linguagem C, micro C, que será explicado agora detalhadamente. Esta série é um oferecimento do assinante Mauro Rocha. Eu sempre agradeço ao Mauro esse grande incentivo aos assinantes do canal, ainda mais conhecimento nos microcontroladores PIC. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Direto aqui no compilador estou utilizando o micro C, o software da interface HM é em linguagem C e o software do PIC 16F877A, a sugestão é que seja feito em linguagem Ladder, que é a linguagem mais comum aos CLPs utilizados em sistemas de automação. Semana que vem vamos programar o 877A em Ladder. Vamos trazer a dica de um compilador Ladder gratuito para você utilizar. Mas é claro que quem preferir pode, sem problema algum, programar o 877A também na linguagem C ou na linguagem de sua preferência. O software está todo comentado, ele tem mais de 500 linhas. Tem alguns conceitos de programação interessantes que você pode aproveitar para outros projetos, então preste atenção nas explicações. Começando pela definição do LCD, estamos utilizando um display 20x4, utilizamos um display 20x4 exatamente do mesmo jeito que um 16x2, só que agora podemos ter a opção de escrever em até 4 linhas e 20 colunas, isso é muito bacana, aumentam as possibilidades. Estamos utilizando no modo de 4 bits e aqui estão as conexões. Como eu mencionei, estamos utilizando o RA7 e RA6, pinos que normalmente são utilizados para o cristal no 628A. Só que ele tem um oscilador interno de 4 MHz, e é esse oscilador que estamos utilizando aqui. Por isso aqui no Edit Project, você vê nos Fuse Bits, Oscillator Internal Oscillator. Então, I/O no RA6 e também no RA7. Configurando esse Fuse, você tem a possibilidade de utilizar o RA6 e o RA7 como pinos de entrada ou saída digitais tranquilamente. Não temos o Watchdog Timer na IHM. É interessante em alguns projetos de repente no 877A colocar. Habilitamos o Power Up Timer, Enable. Master Clear também habilitado, como vimos no hardware. Reiniciamos ele. Browned Out desabilitado e sem proteções. Você pode proteger o código se quiser. Estes são os Fuse Bits. Mapeamento de hardware. Temos, como você viu, 3 botões. Up, Down, que seleciona entre os menus, um Enter, que você controla as linhas a serem ajustadas, e um Reset Control, que é o controle de reset do 877A no pino RA4. O RA4 que é Open Drain, e aí temos um pull-up no RA4, como vimos no hardware, um diodo de sinal que envia esse sinal para o 877A, mantendo-o em reset durante o boot do sistema. Ainda, aqui está mapeamento de hardware, mas na realidade são flags. Flags auxiliares, podemos botar. Como de costume, flags para cada botão, para os 3 botões, e uma flag para limpeza inteligente do LCD.
E flags A é um registrador que declaramos como variável global. Nossas funções. Então, função principal faz o processamento geral da IHM. Read BTs para a leitura dos botões. Uma função para cada menu, são 4 menus. Você pode facilmente acrescentar menus, até incentivamos isso. Você pode acrescentar menus de settings, ou seja, configurações, por exemplo, ligar e desligar o backlight, ativar ou não um aviso sonoro com cliques de botão. Então você pode acrescentar um buzzer no sistema, quando o botão é clicado dá aquele bip, e aí você pode ter um menu de configurações que habilita ou não esse bip caso os botões sejam clicados, coisa que se encontra em equipamentos industriais. E outras coisas que você pode colocar. Por exemplo, ajuste digital de contraste de display, já tem aula para isso aqui no canal, e assim por diante. LCD Message, que mostra as mensagens, então aqui armazenei as mensagens do LCD para ficar organizado. Boot Sys, a função de boot do sistema, de inicialização, que você pode configurar o tempo que você quiser para boot. É interessante ter uma função de boot para que os registradores sejam totalmente carregados, além do Power Up Timer. E o OnClear LCD, uma função já que utilizamos há bastante tempo em projetos assim, para limpeza única do display a cada clique do botão. E aí conseguimos deixar o display sempre em dia. Variáveis globais, menu num, o número de menus, armazena o número de menus. Flags do tipo char, 8 bits, para as flags auxiliares. Control, que é o controle, está associado às linhas da minha IHM. E aqui está uma sacada muito interessante que eu quero salientar para você. Eu tenho aqui um vetor multidimensional, a boa e velha linguagem Seance. Então veja que temos um menu com 4 linhas e 3 colunas. Também podemos chamar de matriz. É comum ser chamado de matriz. E inicializamos todo ele em 0. Carregamos 0 em todas as posições desse vetor multidimensional. Então aqui, nesse vetor multidimensional, que estamos armazenando cada um dos estados que você viu bonitinhos na aula passada, e também vamos dar uma olhada hoje na bancada para que fique mais compreensível. Com isso, podemos facilmente mapear esse vetor multidimensional e enviar os dados discretamente através da UART. Então, você pode configurar a UART do PIC. Como vimos no hardware, temos a ligação prevista, o TX do 877A no RX do 628A e o TX do 628A no RX do 877A, para justamente ter essa comunicação. Ou seja, isso não está implementado ainda no software, pois queremos que você desenvolva. Tem aula de UART aqui no curso de PIC no canal, tem diversas dicas de transmissão de dados, inclusive entre o PIC e o computador, que você pode se basear, e entre dois PICs também. Você pode aproveitar o projeto de controle de portão codificado, onde trabalhamos com o ART. Lembra? Nesta mesma série aqui, a partir daquele conhecimento, troca de dados entre um PIC e outro, você pode aplicar aqui o conceito. Então, ficou fácil, pois o dado que está armazenado na posição específica desta matriz, você envia para o 877A. Então, por exemplo, posição 1, linha 1, coluna 1, se não me falha a memória, é o estado da saída 1, a Alt 1. Então, você vai enviar um 0 ou um 1 via o ART. Lá o 877A reconhece este valor e seta de fato a saída 1. E assim por diante. Entendeu? Na analógica temos os números de 0 a 24 para tensões de 0 a 24 volts. Então você vai enviar um desses valores e ele identifica lá e faz a decodificação. Muito bem pensado isso para você trabalhar em cima deste projeto. E é algo que tentamos fazer nesta série específica
para que o assinante consiga desenvolver ainda mais, para não ficar preso a projetos já prontos, finalizados, bonitinhos, para ele conseguir projetar por conta própria. E tem os cursos aqui para isso também. Temos aqui os registradores, como sempre, CMCON igual a 7, desabilita os comparadores. Configuração de I/Os nos trees. Inicialização dos ports. Então, inicialização das I/Os. Inicialização do LCD. Limpamos o cursor, limpamos o LCD e chamamos a bootsys. Vamos dar uma olhada na função bootsys. Ela está aqui. Função de boot do sistema. Mais uma função que você pode aproveitar para outros projetos. Temos uma variável local, que é a boot count, que eu inicio em 0. Eu escrevo aqui na linha 1, coluna 5, CLP WRKits, bonitinho como você viu lá. Linha 2, a versão 1.0. Linha 3, iniciando com 3 pontos. Linha 4, coluna 1, enviamos o sustenido, que vamos preencher a última linha com sustenidos, para ter uma barrinha de progresso. Você pode utilizar um caractere especial aqui, já ensinamos isso também no canal, preenchendo todo o quadrinho de caractere do LCD alfanumérico, ou utilizar algum outro caractere de sua preferência, asterisco, por exemplo. Enquanto o boot count for menor que 20, ele vai escrevendo na próxima posição do LCD o caractere sustenido a cada 100 milissegundos e incrementa boot count. Uma hora isso aqui será falso e ele sai deste loop finito de while. Veja que 20 vezes 100 mili dá 2 segundos. Ok? E aí, a partir destes dois valores, você determina o tempo de boot. Então, temos um tempo de boot de 2 segundos. Chegando aqui, sendo isso aqui falso, ele sai do while e reset control vai a 1. Nesse instante, colocamos 1 no RA4. Isso aqui é o RA4, como vimos no mapeamento de hardware. E o 877A passa a processar também, porque inicializamos o port A, lá, vamos sair agora da função, nos registradores, aqui o port A, o RA4 está aqui sendo inicializado em 0. Então, durante o boot, está aqui a função boot, ele está em 0, mantendo o 877A em reset. Terminou o processamento, ele joga RA4 para 1 e mantém o 877A processando, exatamente como vimos no exemplo da aula passada. E aí, após isso, limpamos o display, LCD Clear, e no loop infinito, sucinto como sempre, chamamos a função de leitura dos botões, para estar lendo os botões sempre, e o processamento principal. Então, vamos lá. A função principal faz um switch no menu Num, e aí o nosso clássico menu com lógica circular. Temos aqui 4 menus, então, iniciei em 0, aí caso 0 é o menu 1, 1 é o menu 2, 2 menu 3, 3 menu 4. Vamos para a leitura dos botões. Read BTs. Aquela lógica que quando eu pressiono o botão, os botões, quando pressionados, enviam 0 para a respectiva entrada, como vimos, setamos a respectiva flag, e aí vamos testar quando o botão foi solto e a flag está setada. Sendo isso aqui verdadeiro, limpamos a flag, e aqui é o processamento do botão. Isso aqui é o processamento. No caso do botão up, testamos se Ctrl é 0. Com essa exclamação, Ctrl é 0. Sim, Ctrl inicia em 0. Então, incrementamos o menu Num. Então, observe que o botão Up incrementa o menu. Então, avança no menu. Else If. Então, uma segunda condição do if.
Sendo o menu igual a 2, que é o nosso último menu, aquele menu que mostra o resumo das configurações, depois vamos ver de novo, eu vou testar se a posição... Aliás, aqui o menu... Perdão, galera, falei errado. O menu igual a 2 é o menu das entradas analógicas. Então, são 4 menus, começa no 0, 1, 2 e 3. Quando for igual a 3, estamos no menu com resumo. Aqui é a condição em que estamos no menu das entradas analógicas. Aí eu testo se a posição atual da minha matriz, de acordo com o control, de acordo com o menu, é menor que 24. Se isso for verdade, eu incremento o valor que está na posição atual da matriz, ou do vetor multidimensional. Com isso, eu faço incremento até o número 24, que é aquele valor que vimos no terceiro menu. Se não, se Ctrl igual a 1 e não é nem o menu 2, eu forço a 1 a posição atual do vetor multidimensional. Está aqui. Porque se ele processar o se não, é porque eu estou no menu de forçar as saídas digitais, ou então no menu de forçar as entradas digitais. E aí eu quero forçar a 1 com o botão up, que é o botão para a direita. Beleza? E aí aqui o teste de máximo 3 volta para 1 para aquela lógica circular. Então se eu estou no quarto menu, ele volta para o primeiro. Seto a flag LCD Clear para ele limpar o LCD quando pressionado o botão. Botão Down é muito semelhante. Aqui é o processamento dele. Só que no Ctrl 0 eu decremento o menu Num para voltar nos menus ao invés de avançar. Menu igual a 2, eu verifico se a posição atual é diferente de 0. Então veja que eu não tenho a exclamação aqui na posição atual do vetor multidimensional. E aí eu posso decrementar a posição atual. Com isso eu tenho aquela limitação entre 0 e 24, que você viu no menu analógico lá. Então o mínimo possível é 0 e o máximo possível é 24. 0 a 24 volts. E se não, eu forço a 0 com este botão aqui, que eu estarei no menu 1 ou no menu 2, que são as saídas digitais. As entradas digitais eu forço a 0. Se o menu Num for menor que 0, volta para 3. Então, se eu estou no primeiro menu, ele volta para o quarto menu. Limpeza inteligente, LCD Clear igual a 1. Botão Enter, ele testa se o menu é diferente de 3, que é o quarto menu. Agora sim eu testo se eu não estiver no menu de configurações, que é aquele do resumo das configurações, eu incremento o Ctrl. Incrementando o Ctrl, eu vou estar modificando o dado atuar, o dado que eu quero modificar lá no menu. Se for maior que 3, volta para 0. E limpo o LCD. Beleza? Como vimos, principal, switch menu Num, eu tenho 4 casos, que são as funções de menu específicas. Na função menu Num, eu primeiro chamo a função onClearLCD, que faz uma única limpeza no display. Vamos para essa função rapidinho para relembrar. Ela testa a flag, então se essa flag é verdadeira, e no caso de clicarmos e soltarmos os botões, ela é, como vimos, o LCD Clear, eu chamo a função específica de limpeza e zero de novo a flag. Simples assim. É para processarmos essa função uma única vez. Pois se você joga direto essa função aqui, ele fica limpando o display e não queremos isso. Então, entendendo a lógica do menu 1, você vai entender a dos demais. Eu chamo a função LCD Message com parâmetro 1. Os outros, então menu 2, parâmetro 2,
3, parâmetro 3, 4, parâmetro 4. Vamos para LCD Message, que está aqui. Parâmetro é a minha opção, então vamos supor que seja 1. Aqui eu tenho variáveis locais para colocar os valores analógicos, como vimos. E eu faço um switch com a opção. Caso 1, então aparece lá a escrita que vimos, aciona saídas. Então veja que estou utilizando sempre o LCD CHR do micro C, pois aquela função LCD out não é aconselhável, uma vez que provoca o estouro da pilha muito rápido. Então utilize sempre caractere por caractere. Na linha 2, texto Alt 1, linha 3, Alt 2 e linha 4, Alt 3. Break. Caso 2, testar digitais entradas, agora. In 1, in 2 e in 3. Break. Caso 3, então veja que os primeiros casos são para eu imprimir aí os caracteres, de acordo com o menu. Caso 4, o resumo das configurações, que aparece lá. E aqui embaixo estão os cálculos. Se o menu for diferente de 3, ou seja, eu não estou nas configurações finais, e se ele for igual a 2, então esse if aninhado eu testo se eu estou no menu 2, que é diferente, entradas digitais. Então eu tenho que calcular a posição, primeiro a posição 1 do menu num, do número atual do menu. Então divido por 10 e resto da divisão com 10 eu separo desenho em unidade. Para cada parâmetro analógico, parâmetro 1, 2 e 3, e mando imprimir isso aí. Aqui está o caractere de volts, então dezena mais 48 para a tabela ASCII, unidade mais 48 para adequar a tabela ASCII, e o volt. Depois o parâmetro 2, parâmetro 3. Isso aqui mostra para nós os valores analógicos de 0 a 24 das 3 entradas analógicas que prevemos para o CLP. Aí eu tenho um else aninhado aqui, ó, dentro do if. Então, é diferente de 3? Sim. É igual a 2? Se for igual a 2, eu configuro as entradas analógicas. Else aninhado, então, ele é diferente de 3 o menu, porém, também é diferente de 2. Entenderam essa lógica dos if-elses, né? Linguagem C ANSI. Então, aqui eu vou mostrar o status digital, 0 ou 1 apenas. Por isso que é mais simples no else. Eu apenas mando imprimir na linha e coluna específica, da posição 1, e aí a linha específica da minha matriz, a coluna é o menu específico, mais 48 para a tabela ASCII. E aí, como vimos, estamos jogando diretamente 0 ou 1 lá na função de leitura dos botões, por isso que já vai aparecer pronto para nós estes parâmetros aqui. E o segredo para vermos qual parâmetro estamos ajustando é testar Ctrl, então verificar Ctrl com switch. Caso 0, eu estou na primeira linha. Eu vou mostrar esse maior menor no título específico, para eu saber que eu posso mudar entre um menu e outro. Se não, eu na linha 2 mostro o asterisco, ajuste do primeiro parâmetro. Linha 3, passo a mostrar o asterisco na linha 3, que é o ajuste de parâmetro. Linha 4, terceiro parâmetro que eu quero ajustar. Isso tudo se for diferente de 3. Se for igual a 3, é o quarto menu, que é o resumo, onde vimos o resumo. Então é esse else externo aqui. Aí eu mostro as nossas saídas digitais, imprimo aqui na posição que eu quero. Qual estado que
o usuário ajustou para elas. Mostro as entradas digitais, imprimo aqui na posição fixa que eu quero. E mostro as entradas analógicas, imprimindo os valores ajustados analógicos. E é isso, galera. Encerramos a explicação do software. O software deu 570 linhas, bem bacana. Você pode trabalhar ainda mais em cima dele. E sempre tem como otimizar, vale salientar isso, pode-se otimizar para gastar menos memória. Veja aqui, estamos com 15% da RAM do PIC16F628A e 73% da memória de programa, memória ROM. Como você viu, tem espaço ainda para desenvolver mais. Então, a RAM, a memória de dados, não foi praticamente utilizada, 15% apenas. E a ROM, por sua vez, foi 73%, ainda dá para escrever bastante coisa e, como eu mencionei, sempre tem que otimizar. Vamos dar mais uma olhada no CLP na prática e aí semana que vem vamos trazer exemplos em Ladder para ele. Venha comigo! Para alimentação de 5 volts do CLP eu vou utilizar essa fonte da Agilent E3632A. E essa fonte, galera, eu adquiri lá no Mercado Livre, uma dica muito bacana para você que deseja adquirir equipamentos de extrema qualidade com o Hamed no Mercado Livre. Eu vou deixar os contatos dele aí na descrição, que ele tem diversos equipamentos mais antigos, porém de extrema qualidade, como essa fonte aqui, e vale bastante a pena. Então fica a dica aí para você, já fizemos um review detalhado desta fonte. Vale a pena mesmo você conferir, tudo aí na descrição do vídeo para você. Vamos configurar a fonte então. Vamos colocar aqui 5 volts para o microcontrolador e vamos deixar aí a corrente limitada em 1 ampere. Já vamos habilitar a saída. No detalhe a nossa IHM, aqui o PIC16F628A, o botão de reset. Esse botão aqui, ele reinicia os dois processadores, pois o 628A está controlando também o reset do 877A, pelo pino RA4, como vimos. Temos o botão Down, Enter e Up. No caso, o Up avança os menus para frente, o Down para trás. Também incrementa o valor de tensão das entradas analógicas. Esse decrementa o valor de tensão. E força a 1 as entradas e saídas digitais, e esse aqui força a 0 as entradas e saídas digitais, bem simples para o usuário. Então aqui está a nossa tela com um resumo de configurações. Eu vou dar um reset aqui, você vê a função de boot funcionando, novamente para você ver, ó, preenchimento com os asteriscos que eu mostrei na quarta linha, então bem legal, você pode deixar ela funcionando por mais tempo se quiser. Avanço aqui nos menus. Então esse é o menu 1, 2, 3 e 4. Você pode adicionar menus facilmente, como viu. Então veja que o botão Enter apenas limpa a tela aqui no menu 4. Certo? Ele não atua aqui como vimos no software. Acionar saídas. Então eu posso clicar aqui, o asterisco indica qual parâmetro ajustar. Então esse aqui é o primeiro elemento do nosso vetor multidimensional. E esse 1 fica armazenado ali. Por isso que fica muito simples de você trabalhar com todos os dados da sua IHM. Organizamos tudo nesse vetor aí. Então vamos deixar 110 aqui. Nossas entradas digitais. Vou deixar 101. E nossas entradas analógicas. Se eu clico no 0 para decrementar, ele mantém em 0. E eu posso aumentar até o 24, cada uma delas. Seria o máximo para o teste, para forçar 24 volts numa entrada analógica. 24,
10 e 3. Enter de novo. E esse menu mostra o resumo bem certinho, pois ele está mostrando as posições do nosso vetor multidimensional. Agora que você viu o software, fica mais fácil de entender onde os dados estão salvos. Então aqui tem 1, 1 e 0, 1, 0 e 1, 24, 10 e 3. Facilmente podemos atualizar os parâmetros. Vamos zerar aqui agora. Zerar aqui. 22, vamos colocar aqui 12 e aqui 5. E já está atualizado. Outra dica bem interessante para você trabalhar ainda mais essa IHM é salvar esses parâmetros na EEPROM do 628A. Também tem aulas sobre isso no WR Kids Channel. É isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado deste software. Baixem ele e aproveitem também para outros projetos. Ele tem muitas aplicações em interfaces homem-máquina. Dúvidas, comentários aqui embaixo, havendo tempo respondemos. Se não, algum outro assinante pode te ajudar e deixe o feedback de sempre, dizendo o que está achando das aulas do canal. Esse foi mais um vídeo da série Projetos Aplicados com PIC Midrange. Peço o seu like, esse software vale a pena um like, né? Você pode aproveitar para muita coisa. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com a galera, inscreva-se aqui no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se e do lado o sininho, sempre marque o sininho para receber as notificações do canal. Aqui tem muito curso, muita série, muito projeto. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.